Olá, amigos, amigas, como é que vocês estão todos por aqui? Portanto, hoje vamos ao segundo vídeo sobre a época salazarista, os anos de Salazar, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. E os meus vídeos estão baseados numa coleção que eu tenho de 30 e tal livros. E estou a começar no primeiro livro, portanto hoje é o segundo vídeo. Estamos na ascensão de Salazar entre 1926 e 1932. Portanto, eu mostro o primeiro livro para vocês. E vamos aqui para a época em que ele foi ministro apenas 5 dias, depois retirou-se porque não lhe davam as condições que ele exigia. Aqui temos uma fotografia quando ele chegou a Lisboa para governar a pasta das finanças e a equipa que foi com ele. Portanto, vamos cá. O Salazar está aqui. E os outros são Mendes dos Remédios e Manuel Rodrigues, os três civis que integraram o governo da ditadura militar em 1926. Salazar será ministro por 5 dias. Portanto, Portugal estava a ser governado por uma ditadura militar. Já estava... tinha havido muitos governos provisórios entre a queda da monarquia e a implantação da república. O país estava no caos financeiramente e o Salazar nunca ganhou as eleições por votos do povo. Ele foi convidado para chefiar o Ministério das Finanças para equilibrar as contas do país, porque ninguém sabia fazer aquilo. Portanto, mais tarde ele voltou depois, como todos nós sabemos, sentou-se na cadeira do poder e por lá ficou quase 50 anos até cair dela. Mas isso vai vindo depois a pouco e pouco. Portanto, ele nunca foi eleito pelo povo e instalou uma ditadura fascista em Portugal. Mas, no início, precisavam dele porque realmente era um dos melhores economistas que o país tinha na altura e havia que ir buscar alguém que soubesse orientar as finanças do país. Portanto, esta frase, jogo tudo por tudo, é muito famosa dela porque ele disse isso ao seu amigo Dinis da Fonseca. Então vou ler esta parte do livro em que ele diz: jogo tudo por tudo. Salazar confidenciar ao amigo Dinis da Fonseca: jogo tudo por tudo e exige as condições de máxima liberdade de ação, de escolha e de direção. Uma semana após a posse, expõe em Conselho de Ministros os princípios orientadores da sua política. Obter o equilíbrio do orçamento a todo o custo. Concentração da potência financeira nas mãos do Estado. Aproveitamento dessa potência financeira para fins predominantemente de serviços públicos. E dá-se como objetivo obter um saldo positivo já no orçamento para 1928-29. A 14 de maio, faz publicar 2 decretos. O primeiro pisca o olho ao funcionalismo, procurando ganhá-lo para as 2 tarefas que se avizinham, suavizando o imposto de salvação pública, que incidia sobre os seus vencimentos. O segundo agrava a contribuição perdial rústica e urbana e o imposto complementar. A 20, convoca as comissões, entretanto formadas em todos os ministérios, para estudar uma redução drástica das despesas, que são reunidas numa junta de reforma orçamental. A 1 de junho, publica um decreto sobre incompatibilidades e acumulações de cargos. Mais do que as poupanças permitidas por esta medida. O objetivo deste decreto é claramente moralizador e propagandístico. Eliminar alguns taxos bem remunerados é uma medida garantidamente popular. Em entrevista aos jornais, trata de divulgar e popularizar as suas medidas. Em O Século, a 13 de dezembro, não hesita sequer em louvar indiretamente o seu inimigo Afonso Costa, afirmando que em 50 anos apenas houve 3 momentos de equilíbrio orçamental. Em 1893-94, com Dias Ferreira. Em 1912 e 13 e em 1913-14, com Afonso Costa e Vicente Ferreira. E agora, em 1928-29, com ele próprio. Ao Diário de Notícias, de 2 de fevereiro de 1999, declara: o Estado estava sendo, pela irregularidade da sua vida administrativa, o maior inimigo da economia nacional.
e era um caso de salvação pública, que quanto antes deixasse de ser. Após os sacrifícios que estavam a ser exigidos, garantia que qualquer plano de fomento não encontrará do lado das finanças as condições desfavoráveis e perturbadoras como até aqui. A 13 de abril de 1929, é publicado o decreto que complementa a reforma tributária, iniciada no ano anterior. Salazar mexe nas contribuições perdiais, rústica e urbana. Na contribuição industrial, unifica o imposto direto sobre lucros e o imposto indireto sobre transações. Modifica o imposto profissional, o imposto de capitais, o imposto sobre sucessões e doações e a CISA. Não sei se vocês se lembram, a CISA foi um imposto que durou muitos anos, porque eu lembro-me de ter comprado uma casa em 2000 e nessa altura ainda se pagava o imposto de CISA. Agora não se chama imposto de CISA, tem outro nome, imposto de selo ou qualquer coisa assim. Mas pronto, o imposto de CISA já vinha desde essa altura. E reorganiza o contencioso das contribuições e impostos para tornar mais eficaz a cobrança fiscal. E então, a partir desta data, ele diz, já podemos começar a fazer alguma política. A 24 de agosto, anuncia ao país o seu triunfo. A execução do seu primeiro orçamento produzira um superávit. Falam em tom sarcástico e desafiador. Eu tenho de pedir humildemente perdão aos discordantes da minha orientação financeira, por as contas da gerência finda em 30 de junho não se limitarem a confirmar o equilíbrio previsto no orçamento, mas apresentarem um saldo positivo de cerca de 300 mil contos. Portanto, para a nova geração, que não sabe o que é 300 mil contos, portanto, antes do euro nós tínhamos o escudo. E 1000 escudos. Depois havia, por exemplo, 300 contos, 100 contos, e aqui fala-se em 300 mil contos, que eu penso que equivale hoje a 16 milhões de euros, talvez. Talvez. Eu estou a multiplicar por 200, que é um escudo a multiplicar por 200, ou 1 euro a multiplicar por 200. 1 euro acho que valia 200 escudos, é qualquer coisa assim. Bom, breve. Ao amigo Mário de Figueiredo comenta, agora que já começamos a ter algum dinheiro, já podemos começar a fazer alguma política. Esta alguma política ultrapassava claramente as competências do Ministro das Finanças. Salazar não podia, sem provocar cedo demais um conflito com o chefe do governo e talvez com Carmona, ditar que políticas devia adotar o governo, agora que começava a resolver-se o problema financeiro. Falo, para já, do ponto de vista doutrinário. Em entrevista ao Novidades, a 1 de maio de 1929, delineia os grandes princípios que propõe à ditadura. Eis resumidos pelo seu biógrafo, Franco Nogueira. Inventariar os vícios e os erros da sociedade portuguesa e extirpá-los, destruir a mentira, a hipocrisia e a injustiça social na vida coletiva, liquidar os decadentes que se revelassem incapazes de regeneração, retomar as grandes linhas da civilização cristã e latina, afirmar um nacionalismo extremado, e caldear nesta visão todos os materiais vivos do país e todos os homens, sem curar, se provinham das direitas, das esquerdas ou do centro. Sobre o ponto de vista doutrinal, era indigente a ditadura, afirma Nogueira. E logo a seguir entusiasma-se. Oliveira Salazar indica a maneira de preencher esse vazio. E surge competente, lúcido, íntegro, severo e impelido por uma fé, animado por certezas íntimas, servido por vontade sem quebras, sabia muito bem o que queria e para onde ia. Porém, para ter um papel determinante na política,
Não bastam as grandes declarações doutrinárias, nem a fé ou as certezas íntimas. Não bastam ter o Ministério das Finanças, mas ajuda, a partir do seu ministério, Salazar lança-se numa ação de sapa cujo objetivo é chegar ao centro do poder. Portanto, este vídeo vou terminar hoje para não ficar longo. Vou só mostrar aqui para vocês, quando ele visita uma fábrica, o Ministro das Finanças visita as fábricas de improviso e entrevista os operários, o Sr. Dr. Oliveira Salazar, na fábrica de conservas em Matosinhos. Está aqui o Salazarinho, aqui, amigos. Olha lá. Entrevista operários e foi visitar uma fábrica em Matosinhos. O que é que diz a legenda? O novo Ministro das Finanças, numa atividade que a pouco repetirá, de visita a uma fábrica de conserva em Matosinhos. Vamos terminar o vídeo com esta imagem. Portanto, vocês podem imaginar que eu mostro-vos o livro e as imagens do livro e não digitalizo nem nada disso, porque eu não sei se as imagens têm direitos de autor. Portanto, os livros é uma coleção que eu comprei. Mas eu tenho direito de ler o livro e de mostrar as imagens para vocês. Portanto, não diz a quem é o autor destas imagens, portanto também não vos posso dizer quem é, no livro não diz. Portanto, vou terminar hoje, amigos, para vocês, para o vídeo não ficar longo. E amanhã vamos para a política, não me interessa nada, isso também é uma frase de Salazar. Fica para amanhã. Por hoje é tudo. Boa noite, amigos. Sigam o meu vídeo se vocês querem saber o que é que se passava no tempo do salazarismo. Comentem, deem a vossa opinião. Se vocês viveram na época de Salazar, podem até comentar o que é que vocês achavam dessa época. E por hoje vamos terminar. Um beijinho. Bye, bye. Até amanhã.